Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Peguem seu livro integrado e abram na matéria de língua portuguesa. O que nós vamos estudar hoje? Vocês vão lá na página 57, nesse assunto aqui, adjetivo. Hoje é segunda-feira, 8/6/2020, tá bom? Coloquem a data, por favor. Então, vamos começar nosso assunto. Gente, adjetivo, nós já vimos ano passado o que é adjetivo. Então, adjetivo, ela é a palavra que expressa característica, qualidade, estado, aparência dos seres que se está falando. Observem o primeiro ponto aí, número 1, que diz assim: releia os trechos a seguir do conto Porque o Sol e a Lua Foram Morar no Céu, que nós estudamos na página 54 e 55. Esses dois trechos aqui, acompanhem a leitura. O primeiro diz assim: a água foi entrando, entrando e entrando, acompanhada de todos os peixes e mais uma quantidade absurda e indescritivelmente grande, incalculável mesmo, de criaturas aquáticas. Em pouco tempo, a água já se encontrava nos joelhos. Segundo trecho, aqui embaixo. O Sol garantiu-lhe que poderia visitá-lo sem susto, pois trataria de tomar todas as providências necessárias para tornar o encontro agradável para ela e para todos que a acompanhassem. Chegando em casa, o Sol contou à Lua, sua esposa, tudo o que a água lhe pedira, e ambos se dedicaram com muito esforço à construção de uma casa enorme que comportasse sua visita. Muito bem. Terminado esse trecho aí, você vai copiar agora, aqui embaixo, nessa linha, né? Copie os substantivos destacados nos dois trechos, no primeiro e no segundo trecho. Você vai colocar aí nessa linha. Então, vai bem fácil, porque ele está bem em destaque, ele está em letras mais escuras, tá bom? Depois que você colocar os nomes aí embaixo, você vai escrever o adjetivo que se refere a cada substantivo, tá? Então, por exemplo, o interessante é que do lado das palavras está o adjetivo que se refere a cada substantivo. Então, ele já tem uma explicação do lado da palavra, ela vem em seguida. Então, a palavra está em destaque e em seguida você vai copiar o que está escrito. Você vai fazer isso aí na número 1. Na número 2, você vai colocar quais adjetivos você usaria para caracterizar. Letra A, o Sol. B, a Lua. C, a água. São respostas pessoais, tá? São as características que você colocaria para esses três personagens que estão aí, tá bom? O Sol, a água e a Lua. Muito bem. Muito bem. Terminada essa primeira parte aí da atividade do assunto, o que é adjetivo, agora nós vamos aprender que o adjetivo, aqui ó, continuando, tá bom, gente? Continuando o assunto. O adjetivo é dividido em duas partes, ele tem 2 graus. Né? O adjetivo tem 2 graus. Vamos ver quais são eles. Observem comigo as frases que estão aí embaixo. O barco é tão moderno quanto o veleiro. O barco é menos moderno do que o veleiro. O veleiro é mais moderno do que o barco. Nessas frases, o adjetivo moderno está no grau comparativo. Então, nós temos aí o primeiro grau do adjetivo, que é o grau comparativo. Observamos aqui o que diz:
O grau comparativo do adjetivo, ele é usado para comparar, tá? A mesma característica entre os seres, como nós observamos nos exemplos anteriores acima. Mas o grau comparativo, ele é dividido em 3 partes: de igualdade, inferioridade e de superioridade. Quando eu falo de igualdade, então eu vou usar normalmente os adjetivos tão, quanto, como. Exemplo: Marisa é tão estudiosa quanto Gabriela. Então, o grau comparativo usado aí é o de igualdade, porque tão e quanto tem o mesmo sentido. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grau comparativo de inferioridade. Então, normalmente eu vou usar palavras como menos, do que, tá bom? Exemplo: Marisa é menos estudiosa do que Lúcia. Então, ela está trazendo para mim inferioridade. Então, está mostrando aí para mim que a Marisa, ela não é tão estudiosa assim, né? Agora vamos para o terceiro: superioridade. Então, uso as palavras mais, do que. Exemplo: Marisa é mais estudiosa do que Rosa. Então, eu usei aí o termo de superioridade. A palavra mais, ela mostra superioridade. O interessante também é que os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, como nós observamos bem aqui, eles possuem formas especiais para o comparativo de superioridade. Como assim? Virem lá a página 58. Por exemplo, bom, para ela se tornar um grau superior, pode ser melhor. Exemplo: rir é melhor que chorar. Segundo exemplo, mal, mal com U, né? Então, o grau de superioridade será a palavra pior. Exemplo: guerra é pior que paz. A outra palavra, grande, eu posso usar a palavra maior. Exemplo: o trem é maior que o carro. Quarto, a palavra pequeno, eu posso transformá-la para menor. Exemplo: o carro é menor que o caminhão. Então, esses 4 exemplos aí mostram para nós que esses adjetivos bom, mal, grande e pequeno, eles têm formas diferentes quando eu vou representá-lo na superioridade, no grau comparativo superior, tá bom? Muito bem, agora vamos para o outro exemplo do grau, que é o grau superlativo do adjetivo. Então, o que isso significa? Então, é quando a característica ela vai ter uma maior intensidade. Então, o grau superlativo do adjetivo indica uma característica em sua maior intensidade. Por isso, nós usamos normalmente, quando estamos colocando no grau superlativo, nós colocamos no final dos adjetivos terminações como que íssimo, ílimo e érrimo. Nós observamos aqui alguns exemplos. João está tristíssimo. Este ditado é facílimo. Pedro está macérrimo. Muito bem. Agora, usando com o adjetivo as palavras muito, bastante, pouco, o menos, o mais ou super, nós também usamos ele para indicar intensidade. Só que ele não tem uma terminação para essas palavras. Por isso, nós usamos essa forma aí de palavras intensas. Exemplo: o mar está muito calmo. A menina era bastante curiosa.
Gustavo é mais sabido da classe, ok? Do lado, nós observamos aqui alguns exemplos, tá bom, gente? Alguns exemplos de graus superlativos de alguns adjetivos, ok? Muito bem, vamos para a atividade agora? A atividade está na página 59. Essa aqui praticamente é como se fosse a segunda parte da atividade. Nós já fizemos uma primeira lá na página 57, onde falamos um pouquinho sobre adjetivo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho também sobre o grau dos adjetivos. Primeira parte, você vai ler essa tirinha que está bem aí, tá vendo? Essa tirinha aqui, leia essa tirinha, depois responda a letra A. Você gosta de ler tirinhas? Aí você responde se sim ou não. Independente da sua resposta, se é sim ou não, você vai ter que responder por que você gosta ou por que você não gosta, ok? Letra B, o último quadrinho das tirinhas costuma surpreender o leitor e provocar um certo humor nessa pessoa, depois de ler, né? Lá naquele último quadrinho, isso aconteceu? Ele provocou humor? Se sim ou não, explique, tá? Aí você pode escrever aí, se você quiser, pode escrever assim, aqui na parte de cima, tá? Aí você põe uma setinha para indicar lá a resposta da letra B. Na letra C, na tirinha, uma das personagens diz que está ficando apaixonadíssima. O que significa estar apaixonadíssima? Aí você vai colocar aí o que significa apaixonadíssima, ok? Número 2, releia o trecho abaixo do conto, porque o sol e a lua foram morar no céu. Você vai reler esse trecho que está aí e vai responder as duas perguntas. Letra A, que adjetivo caracteriza o sol nesse trecho? Então, lembrando que adjetivo é o que dá característica, qualidade, tá bom, gente? Letra B, que expressão intensifica o adjetivo? Então, quais são as palavras que eu uso para intensificar um adjetivo? Então, você volta lá no grau do adjetivo para você ter uma ideia de qual que você vai usar. Qual é a expressão, tá bom, gente? Número 3. Bom, lá no número 3 diz que é para você criar frases comparando as características entre os dois seres e usando as palavras melhor, pior, maior e menor. Bom, lá fala que é para você fazer no caderno. Então, você vai fazer no caderno a número 3, tá bom? Aí você vai criar frase. Você vai fazer frase usando essas 4 palavras aí entre os dois seres. Quem são os dois seres? O sol e a água, tá? Número 4. Complete as frases de acordo com o comparativo que se pede. O comparativo que eu estou pedindo aí na primeira parte é de superioridade. Então, você volta lá na parte onde fala sobre os graus do comparativo e verifique lá quais são as palavras usadas para superioridade. E na segunda, inferioridade. E na terceira, igualdade. É só observar quais são as palavras que são usadas para esse tipo de grau de comparação. Número 5. A número 5, virando a página, lá na página 60, diz assim: complete as frases com o adjetivo dos parênteses no grau que se pede. Na letra A, diz assim: os escritores são, tracinho, certo? Os músicos. Qual é o adjetivo, né, que vocês vão ter que usar aí? Entre parênteses, a palavra é criativo. Então, você vai colocar essa palavra criativo no grau comparativo de igualdade. Então, volta lá no assunto sobre igualdade e veja qual é a palavra que você vai usar junto com a palavra criativo aí, tá bom? A mesma coisa você vai fazer na letra B, ok, gente? Sempre olhando qual é a palavra e qual é o grau que você vai usar. Número 6.
Dê o grau superlativo. Nós temos as palavras abaixo e do lado você vai colocar o grau superlativo. Lembrando que lá na página 58 nós temos uma lista de palavras que estão no grau superlativo. Número 7, escreva a forma normal. Então, as palavras aí na número 7, você vai fazer ao contrário da número 6. Ela já está no grau superlativo. Agora você vai colocar do lado ela na palavra normal, tá bom? Número 8, escreva novamente as frases colocando os adjetivos destacados no grau superlativo. Então você vai pegar todas as palavras que estão em destaque e colocar ela numa forma superlativa. Então o grau superlativo é aquele grau exagerado, intenso, tá bom? De intensidade. Última questão, número 9, até apenas a número 9, tá bom, gente? Indique o grau dos adjetivos. Você vai me dizer qual é o grau que está aí. Você vai ler a frase e vai me dizer qual grau ela está indicando, o grau do adjetivo, tá? Se é de comparativo, você vai me dizer qual é o grau comparativo, se é de igualdade, superioridade ou inferioridade. Se é um grau superlativo, você vai colocar lá apenas grau superlativo, tá bom, gente? Muito bem, essa é a atividade de hoje da aula de português, falando um pouquinho sobre adjetivo e grau do adjetivo. A atividade é simplesmente para você praticar o que você acabou de aprender. Então, mas espero que vocês consigam fazer, tenham bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Até mais, tchau!